Nessa terceira aula, quero te dar as boas-vindas mais uma vez e dizer que nós vamos falar sobre rigidez e flexibilidade. É isso mesmo. A rigidez atrapalha o seu estado emocional. Pessoas que são muito rígidas, pessoas que têm muitos pensamentos negativos, essas pessoas acabam tendo o seu estado emocional afetado negativamente. Eu já começo dizendo a você, pessoas muito rígidas, elas têm a tendência de sofrer muito. Elas conseguem suportar muitas cargas emocionais ao longo do tempo, elas conseguem dar conta de situações ao longo da vida, mas ao mesmo tempo, quando chegam lá no final da vida, na velhice ou até mesmo antes, essas pessoas têm uma característica de adoecer com uma certa facilidade. Porque passaram o tempo todo, a vida toda, segurando situações difíceis, segurando situações emocionais, porque você sabe que tudo aquilo que é rígido por muito tempo acaba se quebrando em algum momento. Repito, tudo que é rígido em algum momento acaba se quebrando, acaba trincando. Então, de alguma forma, essas pessoas vão sofrer também. Quando eu falo em rigidez, eu estou falando de situações simples, por exemplo, pessoas que não suportam um atraso de 10, de 15 minutos, que são coisas que é um atraso tolerável, Ah, mas eu combinei com a pessoa, ali, sei lá, combinou de 7h30, deu 7h31, a pessoa não apareceu. Então, quem é muito rígido, vai ficar preso na rigidez, vai ficar preso nos pensamentos negativos. E isso, ao longo do tempo, evidentemente, vai adoecendo. Ah, mas eu combinei com a pessoa e a pessoa não apareceu naquele dia. A pessoa pode ter tido um imprevisto, Então, nós marcamos aqui para gravar esses vídeos no dia de hoje, Meu amigo e produtor aqui, Marcos, que está filmando, nós combinamos, mas hoje o clima estava de chuva, poderia ter chovido e não ter dado para gravar hoje. Então nós precisaríamos ter uma certa flexibilidade, não é verdade? Então veja, a flexibilidade vai trazer, vai contribuir para o nosso estado emocional, o nosso estado interior positivamente. Agora, nós não precisamos também ser flexíveis com tudo. Em relação a horários, a combinações, há uma certa flexibilidade, porque imprevistos acontecem, tá certo? Agora, não dá para ser flexível também em tudo. Por quê? Por exemplo, nos seus valores inegociáveis, você já parou para pensar quais são os seus valores inegociáveis? Quais são os 3 ou 5 valores que para você é inegociável? Em relação a isso, não dá para ser flexível. Eu vou te dar um exemplo de um valor que para mim é inegociável. Eu jamais casaria com uma mulher que não seja cristã católica. Por quê? Porque para mim, Alexandre, ter uma esposa, ter uma namorada, uma companheira católica é importante. Isso para mim é um valor inegociável. Por quê? Porque eu quero ir para a missa com a minha esposa, eu quero ir para a missa com os futuros filhos, realizar as orações em família, uma delas a oração do terço. Então isso só seria possível com uma mulher que seja uma cristã católica. Ou de repente essa mulher ou esse homem pode não ser católico, não ser muito praticante, mas pode dar uma abertura. Agora, não dá também para a pessoa não ser um cristão católico, ser um ateu, ser de outra religião, e a pessoa se relacionar e depois cobrar isso, que a pessoa passe para o catolicismo, que a pessoa se converta, se aquela pessoa deixou isso determinado, que não iria acontecer, que não teria essa abertura. Então veja, a questão da flexibilidade e da rigidez, nós precisamos ter sabedoria para diferenciar as situações. Em que momentos nós vamos ser rígidos, fixos, sobretudo nas questões dos nossos valores inegociáveis, mas em que momento também nós seremos flexíveis com as situações. Repito, a rigidez ela gera certas doenças. Da mesma forma também que a flexibilidade, muitas vezes quando ela acontece com muita frequência, acaba deixando algumas situações emocionais desconfortáveis, porque pessoas muito flexíveis, geralmente, elas não são levadas a sério, na maioria das vezes ou em algumas situações. Então veja que é uma questão de bom senso. Já falando nessa situação de sabedoria, na questão de bom senso, de equilíbrio, eu quero trazer para você
a nossa citação bíblica da nossa terceira aula, que está aqui no livro de Provérbios, capítulo 3, e o versículo é o 21. Diz o seguinte: Meu filho, guarda a sabedoria e a reflexão, não as perca de vista. Então veja, nós precisamos, né, guardar a sabedoria, nós precisamos fazer uso da sabedoria. Mas como ter sabedoria? Aí eu volto no nosso primeiro dia, né, que a citação bíblica falava, né, de sermos dóceis ao Espírito Santo. Então, por meio da oração, né, nós podemos obter a sabedoria de Deus. Por meio do conhecimento, nós podemos nos encher de sabedoria, porque a inteligência é a capacidade de conhecer. Então, enquanto seres humanos, nós precisamos dos dois, do conhecimento. Aprenda tudo o que você puder aprender. Claro, né? Tudo aquilo que for de bom, tudo aquilo que for contribuir para o seu crescimento, para o seu engrandecimento. Aprenda, porque isso em algum momento vai servir, nem que seja para que você use como argumento em alguma conversa entre amigos, na igreja, no trabalho. E a outra forma, né, de treinar a sua sabedoria, de desenvolver a sua sabedoria, é por meio da oração, né? É sendo dócil, é sendo amiga ao Espírito Santo. Por quê? O que é que acontece? Por meio da oração, né, a vontade de você vai conformando a sua vontade e vai conformando com a vontade de Deus. E aí, né, nós temos acesso à fonte principal, primordial da sabedoria. Tá certo? Então, para pensar. Quais são as situações que você tem sido muito rígido, muito rígida? Será que você não está excedendo nessas situações? Será que você não está adoecendo? Será que você não está ficando ansioso, ansiosa, porque você tem sido rígido demais? Talvez a sua ansiedade também ela possa surgir da flexibilidade. Talvez você seja uma pessoa muito flexível. E essa flexibilidade tem atrapalhado, não é, na sua relação com Deus, na sua relação com o próximo. Por quê? Porque essa flexibilidade pode te deixar ansiosa, ansioso, pode te deixar inseguro ou insegura. Então, pare para pensar. Anote essas coisas. Anote aí no seu caderno, na sua folha, e não só anote, coloque em prática. Tudo aquilo que você for anotando, olhe para a sua vida e perceba quais são os pontos de melhoria que você precisa, né, fazer, que você precisa colocar em prática. Tá certo? Essa é a nossa terceira aula e não fica por aqui. Eu quero te fazer um convite para participar do meu detox emocional e espiritual. É um programa que eu tenho chamado Serenamente. É um detox de 15 dias, onde eu vou disponibilizar para você, durante 15 dias, vídeos como esse, um material de apoio conectado com a palavra de Deus. Para quê? Para que você se torne uma pessoa menos ansiosa, uma pessoa menos ansioso, para que o medo possa sair da sua vida, a insegurança possa sair da sua vida, para que você possa ter uma conexão com Deus e também ter paz interior, porque nós não conseguimos fazer nada sem a paz interior. O homem sem paz interior, ele não realiza nada ou não realiza muitas coisas. É um detox emocional e espiritual. Esses 3 vídeos é um pré-aquecimento desse detox, que são 15 dias. Todos os dias vai ter vídeos como esse, com o material de apoio e a citação bíblica, além dos bônus que eu vou disponibilizar para você. E eu quero te dizer o seguinte, esse detox emocional e espiritual, né, de 15 dias, ele está por um preço absurdamente irrisório. Eu não vou nem te falar o preço, eu vou te dizer, olha aqui abaixo desse vídeo o valor desse detox emocional. Está logo na primeira linha, é menos que uma pizza. Então confere o preço, confere o conteúdo e venha fazer parte do Serenamente. Um detox emocional de 15 dias para que você possa se ver livre da ansiedade, para que você possa ter paz interior e você possa se reconectar com Deus e poder viver a sua vida da melhor forma, livre e mais leve. Eu te espero lá no Serenamente.